2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. O sustento da igreja. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. É um prazer estar falando com você mais uma vez neste trimestre em que estamos estudando sobre a Igreja de Jesus Cristo. E a lição deste domingo é uma lição que interessa muitas pessoas, pois fala de dinheiro. Vamos falar sobre o sustento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, devemos deixar claro que a Igreja do Senhor, via de regra, não recebe ajuda do governo para se manter. Quando vamos à igreja, nós vemos lá que a igreja tem, na maioria das vezes, assentos confortáveis para que as pessoas venham a se posicionar. A igreja tem um som em que as pessoas podem ouvir as pessoas que estão falando. Muitas das igrejas têm ar-condicionado, estacionamento, luz elétrica, banheiros bem conservados, bebedouro. Tudo isso são fatores que nos mostram que nada vem de graça. A igreja tem uma estrutura física que precisa de manutenção, e essa manutenção ela exige custos, exige recursos financeiros, e esses recursos financeiros Deus dá por meio dos crentes daquela igreja local com seus dízimos e ofertas. Então, devemos deixar claro esse primeiro aspecto. Muitas pessoas que, via de regra, criticam as contribuições nas igrejas, elas não têm em vista que a igreja tem contas a pagar. A igreja é uma pessoa jurídica que tem obrigações e não pode faltar com essas obrigações. E os recursos que a igreja vai utilizar para saldar esses compromissos estão no bolso dos crentes, no bolso do povo de Deus, e esses bolsos precisam estar aí abertos a contribuir para que a igreja tenha a sua manutenção cotidiana. Quando nós falamos nesse aspecto, devemos levar em consideração também que nós, como crentes, temos responsabilidades financeiras para com a igreja local, porque é ali na igreja em que nós nos sentimos bem para adorar ao Senhor, na igreja nós vamos lá ouvir a palavra de Deus, na igreja nós vamos educar os nossos filhos e filhas na área da educação cristã. Então, todos esses recursos são oferecidos pela igreja, mas a igreja precisa ser abençoada com os irmãos, com as ofertas e os dízimos, porque nós ali estamos gozando da comunhão uns com os outros, estamos usufruindo de bênçãos para a nossa família, para os nossos filhos, e por isso devemos ter um coração também agradecido para com Deus, e essa gratidão deve ser refletida na igreja. E as duas principais contribuições que a Bíblia nos mostra no tocante ao sustento da igreja são os dízimos e as ofertas. Via de regra, quando vou ministrar alguma aula na área de gestão eclesiástica e os alunos perguntam sobre o dízimo, se é lícito dar o dízimo ou não, etc., eu geralmente costumo responder que geralmente quem pergunta nesse tom não quer contribuir. O pessoal ri, brinca, mas não deixa de ser uma verdade. Muitas pessoas criticam a figura do dízimo como sendo algo só do Antigo Testamento e não necessariamente do Novo Testamento. A Bíblia nos mostra claramente que no Antigo Testamento, antes que a lei de Moisés existisse, o dízimo já existia. Ou seja, o próprio Abraão, ele pega uma parte, ele retira, ele separa uma parte dos seus bens e traz
para Melquisedeque, que é o sumo sacerdote ali de Salém, o homem que vai governar. Ele recebe, como sacerdote de Deus Altíssimo, ele recebe os dízimos de Abraão. Ainda dentro do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus chama a atenção do povo de Deus sobre a questão de não cuidar da casa do Senhor. Quando Deus diz, tragam os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha obra, Deus está deixando claro que o povo de Deus, o povo que Deus tinha separado, ele tinha esquecido de ser um povo que contribuía para com a casa do Senhor, e a casa do Senhor precisava da sua manutenção, os sacerdotes e levitas precisavam do seu sustento, e Deus deixou claro que esse sustento não deveria faltar para com o povo de Deus. E a questão das ofertas. As ofertas já eram contribuições trazidas para o santuário sem necessariamente uma vinculação em que Deus havia ordenado, como alguns teólogos entendem. Então, muitas pessoas, além do dízimo, davam também as suas ofertas. Era um valor a mais que era trazido ao santuário para que demonstrasse ali um momento de gratidão, um momento de fé. E nós devemos deixar claro em relação ao Novo Testamento alguns princípios. Em primeiro lugar, Deus ama ao que dá com alegria. Quando o apóstolo Paulo menciona essa parte, ele vai deixar claro que a minha contribuição, tanto dos dízimos quanto das ofertas, não pode ser por uma questão de constrangimento. Quando um líder chega e diz, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Eu não devo dar algo da minha parte financeira como uma obrigação, tá? Porque Deus ama ao que dá com alegria, com o objetivo de ver a obra de Deus crescendo. Não é? Há muitas pessoas que dão por constrangimento, dão de má vontade, contribuem de má vontade por constrangimento, quando na verdade Deus espera que nós venhamos a contribuir com alegria. Segundo aspecto, devemos contribuir na medida em que nós recebemos do próprio Deus. Muitas pessoas recebem muito mais, e essas pessoas têm condições de contribuírem mais, ao passo que outras pessoas que recebem um pouco menos, entende-se que elas vão contribuir com um pouco menos. Entretanto, a Bíblia deixa claro que nós devemos fazer com que a nossa contribuição seja de acordo com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. E, finalmente, nós devemos levar em consideração que não podemos contribuir com base naquilo que está sobrando, ou seja, aquilo que sobrou eu vou dar para o Senhor. Nós somos desafiados a honrar ao Senhor com as primícias da nossa fazenda e não com aquilo que sobrou. Deus não é um Deus que nos dá as sobras das bênçãos que Ele tem. Deus é um Deus que nos abençoa com o melhor que Ele tem para cada um de nós. Se Deus tem essa visão de nos abençoar sempre com o melhor, nós devemos também ter uma visão em relação à gratidão que temos a Deus de abençoar a obra de Deus também com o melhor. Certa vez Jesus estava observando o modo com que as pessoas no templo depositavam ali as suas ofertas e uma mulher pobre colocou ali 2 moedas e Jesus fala com seus discípulos, aquela mulher deu mais que todo mundo. E os discípulos ficam espantados, não é possível, havia homens ali que estavam dando grandes somas de dinheiro e aquela mulher que só deu 2 moedas pequenininhas deu mais, e Jesus traz ali um grande ensinamento para os seus discípulos, aquela mulher, ela deu o que tinha, enquanto os outros deram aquilo que estavam sobrando. Deus não é Deus de sobras, que aceita aquilo que restou na carteira para que venhamos a trazer como uma oferta ou como os nossos dízimos ali para a casa do Senhor, ok? Então nós devemos deixar claro, temos uma responsabilidade financeira com a Igreja do Senhor, levando em consideração também que somos desafiados a contribuir não com décimos intenções. Eu vou entregar o meu dízimo, vou ofertar, porque lá na frente Deus vai me abençoar. Esse é um pensamento equivocado, ok? Nós vamos ser abençoados por Deus e nós estamos contribuindo com os dízimos e as ofertas porque já fomos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo, ok? E também a questão da lei da semeadura e da colheita. Paulo deixa claro que no ato de ofertar nós podemos semear. Quando eu oferto, eu estou semeando na área espiritual. Em que aspecto? Eu estou dando para a obra de Deus uma oferta e aquilo posteriormente vai retornar para mim. Por quê? Quando nós semeamos, nós com certeza vamos também
colher muito mais do que aquilo que nós semeamos, ok? Por isso que eu deixo sempre claro quando vou abordar esse assunto. A lei da semeadura, ela é opcional, você semeia se quiser, ok? Mas quando você semeia, a lei da colheita é obrigatória. Quando aquele que colhe, ele vai colher aquilo que ele semeou. Você não é obrigado a semear, mas se você semear, Deus garante que você vai colher, ok? Então, essa é a lição que fala um pouquinho, eu trouxe alguns pontos que falam um pouco sobre a questão dos dízimos e ofertas, que são sustento da casa do Senhor. Que você possa ensinar isso aos seus alunos e colocar no coração deles essa certeza de que a igreja precisa ser mantida pelos servos de Deus, pelas servas de Deus, e isso começa por mim e por você. Deus abençoe o teu trabalho. CPAD, a editora da Escola Dominical.